dialogador de hoje é diretor deste centro, olha, Centro Cultural Arte de Viver, que aliás tem o nome também do grupo que ele dirige. É um homem de teatro, é um educador formado em arte e educação, em matemática e em computação, com especialização também nessas áreas, sobretudo na área de gestão escolar, de educação e arte. E ele faz essa junção inusitadíssima, que é a junção entre arte e quer dizer, teatro e computação, imagina. E sobre esse tema ele escreveu até um livro chamado Teatro, Conceito e Ciência, e um outro que fala sobre a relação de computação e criação da personagem pelo ator, que é o livro Criador e Criatura. Eu me refiro ao criador de tudo isso, ao ator de teatro e diretor, meu amigo Emetério Segundo. Emetério Segundo. É uma satisfação de estar aqui, muito massa. Adoro o seu trabalho, gosto muito do programa e acho lindo essa oportunidade da gente poder trocar com gente de teatro na televisão. Eita, que linda. É muito e é arte e ciência, é arte e ciência. Mesmo que você não seja uma pessoa de teatro, né, nem frequente teatro, acho que é importante ouvi-lo, porque ele trabalha com matemática, imagina. Matemática e teatro. E com educação, para que coisa mais artística do que a educação? E para que coisa mais social, né? Não é? Social, emancipa, transforma o mundo, é verdade. Abre a visão, né? A gente vive num mundo tão complicado, num país cada vez mais caótico. E se a gente não se colocar na sociedade, se a gente não transformar a sociedade, ainda que seja na base, com os nossos alunos, a gente não vai para canto nenhum, a gente não vai ter futuro. E aí ele fala de uma frase, ele se refere a uma expressão que é fundamental, eu acho, pela mesma maneira que eu entendo o trabalho do Emetério, que é a palavra base. Por quê? Porque ele trabalha com a base, ele trabalha nas periferias, ele trabalha com o povo, chamando o povo pobre, né? Até porque ele tem uma especialização também muito inusitada, muito fora do comum, que se chama Educação, Pobreza e Desigualdade. Como é que o teatro pode ser permeado por tudo isso para a transformação das desigualdades sociais? Vamos começar então por aí? Bora, rapaz, por exemplo, vamos começar. O primeiro objeto que ele me trouxe... São os dois, os dois estão um só, tá? Um é ligado à criação de personagens. E computação. E o outro é teatro, conceito e ciência, que tem a ver também. Com certeza. Então, como é que se dá essa interseção aí de teatro e ciência, que é a sua área, já que você faz a interseção de computação e teatro com matemática? Na realidade, o teatro é uma ciência social, é uma ciência onde a gente estuda o ser humano tão a fundo que não cabe mais em nós, não cabe mais no estudo e a gente transforma isso em palco, transforma isso em cena. Quando a gente pensou em trabalhar com teatro, a primeira coisa que eu criei, a primeira coisa que eu organizei foi a nossa oficina teatral. A nossa oficina teatral permanente, que hoje já tem 19 anos de estrada, formando atores aqui no estado. Cuja sede é lá nesse centro. Cuja sede é o Centro Cultural Arte de Viver, lá no Montese. Ali na rua Samuel Show, ali perto do Extra, né? Então, assim, quando a gente pensou na oficina teatral permanente, foi a nossa ideia de ter a oportunidade de trabalhar a base. Porque ainda em cima de estudos, como a gente vê do próprio Stanislavski, ele dizia muito que antes de formar o artista, a gente tinha que formar a pessoa, formar o ser humano, né? Então é dentro dessa perspectiva de formar um ser humano, de formar o artista fundamentado nesse ser humano, que a gente pensou em criar a oficina teatral permanente. Quando eu fiz Princípios Básicos, lá no Teatro Zé Alencar, né, com o nosso Joca Andrade, uma das grandes questões, um dos grandes gargalos dessa minha formação foi a questão do curso ser durante a semana, né? Que acaba complicando um pouco estudo, trabalho, né? E aí eu saí do curso com aquela ideia, pô, será que para fazer teatro, será que para se profissionalizar, para correr atrás daquilo que você acredita, do seu sonho, é necessário abrir mão do trabalho? É necessário abrir mão do estudo? Não. Porque a gente, como artista, tem que se gabaritar, tem que estudar, tem que conhecer as coisas. Então, a gente criou um curso que é um curso que funciona exclusivamente aos fins de semana. Todas as turmas da nossa oficina profissionalizante são aos sábados e domingos. E como é que se dá essa relação que foi objeto do seu livro Teatro, Conceito e Ciência, a relação entre matemática e teatro, computação e teatro. Veja a capa, olha a capa é expressiva. Um homem, né, um ser humano, uma figura humana, né, antropomórfica aqui, uma figura antropomórfica, mas ligada totalmente a microscópio, a teclados, enfim, ao mundo da informática. Exato.
Quando a gente pensou em criar essa metodologia, na realidade ela veio de um estudo monográfico, né? Quando eu estava concluindo computação, que foi a minha primeira graduação, estava naquela crise de escolher qual era o tema, o que é que seria trabalho, e todo mundo, fala de banco de dados, fala de engenharia de software, fala de sistemas, né? E aí uma coisa que ficou em mim foi que um dia a minha orientadora disse que a gente, se não tiver tesão, não termina a monografia. E a gente poderia trabalhar com o que quisesse. E aí foi em cima disso que eu pensei. Eu disse, eu trabalho com teatro. E um dos grandes problemas no trabalho teatral que eu enfrentava era a criação de personagem. Existe um intertício, um intervalo de quando eu entrego o texto para o ator e quando o ator vem para trabalhar comigo na cena. Nesse meio, muitas vezes acontecem distorções. Então eu quis aliar essa exatidão, essa precisão da informática a essa subjetividade da cena, da criação de personagens com o teatro. Quando a gente pensou nisso, a princípio pode-se pensar assim, vale, mas vai tirar a liberdade do ator? Vai tirar o senso criativo? Não. Na realidade, o que a metodologia faz, que é a CRIAT, né? Que é a metodologia de criação de personagens teatrais por meio da criação de sistemas de computadores. A gente usa uma técnica chamada UML, né? Na realidade, o que a técnica faz é transformar em método, é dar passos seguros, que à medida em que eu vou caminhando, à medida que eu vou conquistando, eu vou criando o meu personagem. Claro, nada se compara quando vai para a cena. Porque quando vai para a cena, o pega para capar mesmo que define como é. É um acontecimento, né? Da interação, inclusive, das pessoas, claro. Exato, com certeza. Óbvio. Inclusive, o outro muda o meu personagem, claro, sim, o contexto muda o meu personagem, né? Mas antes de eu ir para a cena, eu preciso pisar em algum solo firme, em algum ponto onde eu possa me segurar. E é exatamente a metodologia que ela te dá esse solo firme, esse ponto para se segurar para essa criação do personagem. Ela faz com que você, na prática, estude o texto, na prática, detalhe esse estudo de texto a ponto de você entender quem é o seu personagem na história, quem é o seu personagem nas cenas, as transições que ele faz ao longo do espetáculo, as mudanças, os porquês. Seria uma cartografia para a criação desse personagem. É uma metodologia. É uma metodologia. Com passos, com etapas, etc. Inclusive premiada. Quando eu criei essa metodologia, em 2004, no curso de computação lá da Unifor, né? Muitos professores e alguns alunos, alguns colegas meus, diziam muito que como é que pode, você terminando computação, vai defender um trabalho em teatro? Como? Aí eu disse, não, mas é uma coisa que eu acredito, é importante, isso aqui é legal. Eu disse, mas você vai sujar o nome do curso defendendo teatro num curso de computação? Eu digo, não, pelo contrário, a gente vai quebrar paradigmas. A gente vai mostrar que a computação no teatro não está só na projeção de imagens, não está só na elaboração de cenários, não está só nessa parte mais visual. Ela pode sim... design, né? Exato. Porque isso aí já é uma realidade, já é uma realidade. Os teatros, os cenários virtuais, né? Exato. Você usa os programas Adobe aí para você ir criando, né? Agora, os AutoCADs da vida, né? Agora, dentro disso tinha uma especificidade. A cena, a criação do personagem, esse íntimo de ser ator, que é você dar vida a alguém que não é você. Então, dentro disso, foi onde a pesquisa se enveredou. Você usa, então, a linguagem... Eu uso uma linguagem chamada da computação UML, que é a linguagem de modelagem. Exato. Linguagem de modelagem unificada, aonde, por meio de gráficos, eu crio passos seguros, aonde cada passo tem as entradas, como tudo na computação, tem os dados de entrada, tem o processamento e tem as saídas. As saídas são relatórios que são debatidos coletivamente. Um cuidado que eu tive quando eu fui criar a metodologia foi de não colocar a responsabilidade por aprovação desses relatórios, desses passos, na mão do diretor, mas sim na mão do coletivo. Porque a gente sabe o quanto, às vezes, o diretor interfere ou intervém na própria criação de personagens, tirando, inclusive, o direito do ator de ser artista-criador, né? Então, dentro dessa perspectiva, o artista, o ator e o próprio diretor, eles se valem da metodologia para debater. E, em cima desse debate, é onde é criado e é aprovado coletivamente. A relação é intermediada pela computação, nessa polaridade entre criador e criatura, né? O criador como ator e a criatura como seu personagem. E há aqui um aspecto curiosíssimo, Emetério, que a gente poderia levantar aqui e que está na sua fala, e com o qual eu também concordo em muito e tenho falado tanto, que a ação do outro, por isso que a arte do teatro é uma arte generosa, não é por uma decisão pessoal de altruísmo de um ator. É porque ela em si é generosa, no sentido de que eu só posso construir a minha
atuação a partir da atuação sua. Porque eu me alimento da sua e a minha alimenta você. Nós vivemos uma arte... Isso é contracenação. É uma arte essencialmente, estruturalmente, radicalmente coletiva, né? Não dá interpessoal. Não dá para eu ser ator nem de monólogo sem depender do outro. É impossível. Eu não faço teatro sozinho. Eu não faço teatro para mim. Na medida em que a minha arte, ela termina em mim, ela não tem mais efetividade. Ela precisa terminar no outro. Daí essas causas sociais, daí essas lutas, daí essa arte como esse instrumento de luta, como essa arma de defesa, essa arma que às vezes também vira de ataque, porque a gente não pode, como artista, ser passivo, a gente não pode só esperar com os dentes na fresca, a morte chegar. A gente tem que correr atrás e fazer a coisa acontecer. E aí é em cima disso, com a educação, que eu resolvi apostar, correr atrás e trilhar esse caminho. Né? Uhum. Você trabalha com empresas e trabalha também com periferia, porque o nosso dialogador de hoje, o Emetério II, é professor concursado da escola pública. Da rede pública estadual. Exato. Você trabalha em um determinado colégio. Eu dou aulas nos colégios Presidente Castelo Branco, Marechal Castelo Branco e Flávio Marcílio. Colégios como é que chama? Públicos estaduais. Flávio Marcílio no Pirambu. E Marechal Castelo Branco e Presidente Castelo Branco ali no Montese. Montese, Damas, por ali, né? E o bom de ser artista e de trabalhar na escola pública e com a disciplina de artes é porque você tem na sua mão essa ferramenta de transformação. Às vezes, como eu já trabalhei em colégios particulares, por exemplo, ano passado, 2018, eu completei 20 anos de teatro e 20 anos de educação. Eu comecei as duas em paralelo, né? E trabalhei muito em escola particular, né? Às vezes, na escola particular, você pintava o colégio de ouro e os alunos não valorizavam. Na escola pública, às vezes, aquele mínimo que você faz, sendo essencial, tendo verdade, convencendo, você transforma a vida daqueles meninos. E as pessoas pensam que só quem faz investimento em escola pública, em todos os níveis, são os países em desenvolvimento, ou deveriam ser os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Quando não é verdade. Não é verdade. Não é? Os grandes investimentos, as grandes conquistas científicas e tecnológicas são frutos de investimentos em escolas, né, em pesquisas oriundas de universidades públicas, não é, que o mercado se apropria delas, e financia, enfim, e o Estado financia para que tenha resultados, inclusive tecnológicos. Tecnológicos. Porque eu sei que você me trouxe objeto aqui que tem a ver com tecnologia. Mas antes disso, eu estou surpreso porque eu abro o livro. Eu tenho uma foto do e me vejo, tem duas fotos minhas. Olha aqui. Olha que coisa linda. Você então faz um histórico sobre o teatro. Esse livro... E trabalha sobre a minha poética, o teatro radical. Esse livro, Teatro, Conceito e Ciência, foi o segundo livro que eu lancei, né? Ele fala de história do teatro, estéticas, fala de grandes nomes do teatro, fala de grandes autores, grandes artistas, e um deles é você. Né? Esse livro é adotado na nossa oficina, na Oficina Teatral Permanente, e dentro dessas estéticas a gente termina essa aula de estéticas falando do teatro de Augusto Boal, que é do Oprimido, e do teatro radical, do próprio Ricardo Guilherme, né? E aí é onde a gente coroa esse teatro brasileiro, que a gente inclusive fala, e essa vai para os nossos alunos, o quanto a gente fala de que as coisas no Brasil são muito desvalorizadas. A gente não valoriza o que é nosso. Nós, cearenses, tendo grandes nomes do teatro ao nosso lado, você, Marcelo Costa, grandes pessoas, estudiosos do teatro, Paulo S., essa galera que rala e que fez o teatro acontecer, para hoje a gente andar nessas largas avenidas e a gente não valoriza. A gente passa do lado e finge que não é ninguém. Ou finge que é qualquer um. Passa ao lado e depois ao largo. Quando que, muitas vezes, somente depois de perder é que a gente valoriza. Olha, é um erro. Uma das técnicas também que acho que tem a ver com esse trabalho de produção, de criação, de criador e criatura, que é o título do livro do Emetério. Que foi meu primeiro livro, que é o primeiro fruto da minha monografia em computação. É exatamente o outro objeto que eu peço para ele colocar, não só em cena, mas nele mesmo. Porque é a menor máscara do mundo. É tão sagrado que nem eu quero pegar, porque é muito pessoal, né? Olha que coisa linda, palhaço, né? Olha que é coisa o nariz linda. de palhaço. Nariz de Por palhaço. Que você me trouxe o nariz de palhaço? Para falar, por exemplo, dessa coisa tão essencial, tão pura, tão sutil, que é a criança que está embutida em todo o nariz de palhaço.
Quando eu trouxe o nariz de palhaço, quando eu escolhi o nariz de palhaço, uma coisa que veio em mim foi a questão de a arte ser vista como qualquer coisa. Aos olhos dos outros, a arte é qualquer coisa. Mas a gente não se toca de que até o palhaço que faz rir, ele também pode fazer chorar. A gente não se toca de que a arte está tão presente na vida da gente e está tão comum na vida da gente que a gente às vezes nem credencia ela como arte. Numa blusa, numa estampa, num outdoor. É estética, né? Exato. Nós somos seres estéticos. Agora, esse o nariz de palhaço, ele também vem na ótica da sociedade que a gente vive, na ótica do mundo, da nossa política, do quanto muitas vezes a gente é feito de palhaço. Você transformou então... Posso pegar? Pode. Você transformou então o palhaço, fez uma associação entre o nariz do palhaço e o universo. Nariz do palhaço, o universo lúdico. Porque o palhaço tradicional, até por razões históricas, o nariz dele é vermelho, né? Porque é o frio, né? O homem que vive de palha, da palavra palhaço, né? Que vive coberto de palha, com frio, é o vagabundo, é o homem da rua, né? É o morador de rua, né? Ou que está em situação de rua, melhor dizendo. Que daí é que nasce o palhaço. E desse nariz tão vermelho, azul, de frio. Né? Mas ele aqui agora é frio. Melhor, ele agora é azul. Põe aqui, põe aí. Olha aí. E você tem um palhaço? Não trabalho com palhaços. Você não tem um palhaço? Eu tenho grupo de teatro e a gente tem... Olha aí. Muda! Engraçado como a máscara muda. Deixa eu colocar aqui. Vê que mudança pode transformar. Olha aí. A gente usa a simbologia do palhaço como a simbologia de transformação. Acho que não cabe na minha de cabeça, atitudes. Não. Será? A cabeça está tão grande. Será? A cabeça está grande. A cabeça está grande. Não, ou então o fio tá pequeno. Tá pequeno. Mas aí fica patético também. Um palhaço que quer ser palhaço, mas não consegue, porque a cabeça é muito grande. Ou então o fio não ajuda. Mas não é bonito? Como um palhaço ter a capacidade de revolver em nós a criança que nós nunca deveríamos deixar de ser. Eu costumo dizer que o ator de teatro, não basta ele ter sido criança, é preciso continuar sempre sendo. Com certeza. E ainda tem outra, o riso desarma, né? Sim. O riso desarma. É através do riso que muitas vezes a gente passa algumas verdades importantes e que muita gente quer esconder. É através do riso que a gente causa identificação, é através do riso que a gente atinge, né? A gente hoje vive nessa necessidade de uma arte que faça, que se mobilize, que seja ativa, que seja atuante e que não só espere. Agora sim. Um palhaço. Palhaço Rick seria, não sei. Olha aí. Mas você nunca fez um palhaço? Não. E usa Eu trabalhei com palhaço, para não dizer que eu não fiz, eu trabalhei com palhaço logo no início da minha carreira, fazendo animação de festas noturnas. E o palhaço... Em boate, olha. Olha, em boate. E você trabalha com o palhaço, com os atores? Digo, você não, mas você não faz o palhaço, mas usa a técnica da palhaçaria para potencializar Sim, a gente, ator? na nossa oficina, a gente tem um módulo de circo, expressão corporal circo, aonde, para além da parte corporal, a gente também usa essa parte lúdica do palhaço. Então, no fim de cada módulo, eles têm que apresentar o exercício e tal, mostrando que aprenderam. E dentro desse mote do trabalho de circo, é onde a gente monta acrobacias com shows de palhaço. Mas veja, olha o que ele traz, é o retrato, os objetos refletem, não é? O Emetério II, o nosso dialogador de hoje. Porque ele me trouxe um palhaço, mas me trouxe também uma espécie de fiação, de cabo de força. Um feixe de fios, não é? É um cabo de força. Com a palavra, ele que me trouxe. Por que o homem de teatro me traz um feixe de fios, um cabo de força de um computador, imagino? Exato. Quando eu pensei nos objetos, né, eu pensei em ter essa representatividade nas coisas que eu faço, nas coisas que eu acredito. Teatro, computação, educação, arte, sociedade, né? Então, esse é um feixe, é um fio de computação, onde a gente faz a ligação de um HD. A gente liga da placa-mãe para o HD. O HD que é, digamos assim, o cérebro permanente do computador, né? Em termos de armazenamento. Não em termos de pensar pelo computador, que é o próprio processador, mas em termos de armazenamento, né? Como na nossa cabeça, que tudo está armazenado. Quando eu pensei no feixe, eu pensei em vários fios, porque tudo na computação
passa por bits e bytes e kbytes e terabytes, né? Então, pensei nessa questão da junção de micropartículas, que são os bits, que se juntam em oito mensagens eletrônicas para virarem um byte, uma mensagem, alguma coisa que faça sentido para o computador, alguma coisa que faça o computador agir. Então, quando eu vi esses fiozinhos todos separadinhos, uma ligação que faz a placa-mãe, que é, digamos assim, o corpo do computador, né? Que faz a ligação entre o cérebro, o processador e a memória permanente, que é o próprio HD, né? Quando eu vi esses fios, eu disse, por que não? Porque representa a computação, mas também representa força. Porque são fios separados, que separados não tem muito o que segurar, mas que juntos formam esse feixe que não se desfaz. Mas por eles, mesmo que não representem nada, desligados, passa energia. Ligados dentro do computador, sem ele o computador não funciona. Sem ele o HD não liga. E você faz analogia com o processo de arte criativo? Sim, o processo criativo. A memória que deve ser acionada, que deve ser acionada acessada pelo corpo, que deve ser trazida através das memórias, das emoções, né? Ao mesmo tempo, a coletividade de que um só não faz a coisa acontecer, mas que é preciso se fazer feixe com outros, com o técnico, com a pessoa da bilheteria, com a pessoa da maquiagem, com outros atores em cena, né? E essa questão das energias, de ligar um a outro. Essas ligações muito improváveis do teatro. Sim. Quantas vezes a gente faz uma peça, a gente monta um personagem e quando está tudo pronto, a gente recebe o público e a própria peça muda completamente. Essa energia. A gente ganha outra dimensão outra na aura, peça. Outra aura. Há uma pesquisa muito recente de um pesquisador espanhol, que hoje é baseado em Harvard, que é o Francisco Mora. É um neurocientista e ele criou uma expressão chamada neuroeducação. Neuroeducação. A neuroeducação. Tem a neurolinguística também. A neurolinguística e a neuroeducação. No sentido de que compreender de que os dois hemisférios, o esquerdo e o direito, um ligado às racionalidades, à matemática, etc., e o outro ligado às emoções, trabalham, na verdade, imbricados um no outro. E ele tem a famosa expressão, só se aprende aquilo que se ama. Ou seja, só com emoção acionada é que você grava, é que você tem emoções, não é? E eu acho que o seu trabalho caminha nesse sentido, não? De juntar as duas linguagens cerebrais. Né? O aluno, quando ele gosta da matéria, ele se dedica mais. Quando ele gosta do professor, ele se dedica mais. Afeto. Mas quando ele gosta do professor e da matéria, quando ele desenvolve esse campo de relação, essas sentimentalidades, a gente atinge o aluno. Não existe educação sem sentimento. Aí é que eu estou dizendo. Não existe educação e transformação sem sentimento. A partir desse autor, cunhei uma frase que eu costumo dizer aos meus alunos também na universidade. Só o afeto nos afeta. Não é? Quer dizer, só os afetos nos afetam. Né? Só os afetos nos afetam. No sentido de que mesmo as coisas mais aparentemente irracionais e desprovidas de sentimento, como a matemática, é capaz de gerar. É aquela pasmacidade. Quantas vezes você tem... Se você não gerar, não consegue... Quantas vezes você tem um professor excelente, em termos de domínio de conteúdo, em termos de repassar a matéria, em termos de comunicação, mas ele não atinge o aluno. Porque ele não trabalha as sentimentalidades. Para ele ser professor, não é ser educador. Para ele ser professor é apenas dar aula bem. E não tem crime em dar aula bem, em ser excelente, expert em transmitir aquele determinado conteúdo. Mas existe um crime em ser só professor. Por quê? Porque a gente não pode ter o nosso aluno desligado da realidade. A gente não pode sair da sala de aula sem deixar alguma coisa. Eu digo para alguns alunos meus da licenciatura, da pedagogia, eu digo muito para eles o seguinte, você quer um segredo, você quer uma fórmula para atingir o aluno e não errar, é entrar na sala de aula e pensar, se esse fosse meu último dia, o que eu deixaria para esses meninos? Eu acho que, agora fazer uma outra associação aqui com as mulheres, com o mundo feminino. Vejam, já foi provado que as mulheres são aqueles seres capazes de fazer uma conta de dividir, ou uma operação, uma equação matemática, e os dois hemisférios acendem luzinhas, entende? Sim. São acionados para fazer uma operação que aparentemente para o mundo masculino... Seria só racional. Seria só racional.
Né? Então é nesse sentido que eu acho que as mulheres ou são uma segunda natureza, ou são realmente, ou então são a primeira mesmo. São a primeira acima de todos nós, não é verdade? Porque antes de todas essas descobertas, elas já eram isso. Elas já eram o óbvio dessa grandeza extraordinária do conhecimento humano. Né? Elas já eram em si. Né? Porque já foi feito um teste. E amadurecem mais rápido. Amadurecem mais rápido e fazem essas associações. Fazem associações que a gente até nem. Para nós é absurdo, né? Que a gente fica, vale meu Deus, como é que você vai fazer uma conta de dividir e põe sentimento na conta de dividir? Anos depois, é que a ciência vai dizer que é assim que o cérebro é. É assim que o cérebro é. Essa questão da neurolinguística, de acionar campos diferentes. Foi a cultura, né? O patriarcado, foi que começou a dividir isso. Né? Foi que começou a dividir isso. A cultura do e patriarcado. A culpabilizar, né? Culpabilizar, melhor dizendo, as mulheres por fazerem essa homem branco, de todas essas questões que a gente sofre hoje e que a gente não pode escalar. Muito bem. Emetério segundo, nós somos o segundo mesmo, né? Estamos vendo que nós somos o segundo. As mulheres é que são primeiras. São as primeiras, né? Porque são na vanguarda dessa relação que é matéria de estudo do Emetério. A relação bilateral e conjugada dos hemisférios esquerdo e direito, que tem a ver com racionalidade e emoção. Por quê? Porque ele junta nos seus livros, na sua prática de teatro, na sua arte e educação, essas duas matérias. Matemática, computação e mais arte. E ainda tem o talvez. Porque, por exemplo, na computação tudo é 0 ou 1. Ou é 0, não passa energia, ou é 1, sim, passa energia. Tudo é 0 ou 1. As comunicações vão em 0 ou 1. Um clique do mouse vão em 8 de 0 ou 1. E aí essas ligações fazem essas outras possíveis, né, na vida, na arte, na comunicação. Quem diria que um teclado aciona com vários zeros e uns? E na própria computação existe um talvez, que é chamado da lógica fuzzy, que é a lógica do talvez. Nem sempre, até uma arte essencialmente exata como a computação e a matemática, é só exatidão. Ela tem o talvez. Talvez a gente volte no próximo segmento. Não, a gente vai voltar. Pode ser que não volte, mas eu acho que a gente vai voltar no próximo segmento do programa Diálogo com o Emetério II.